dia. Nosso presidente aqui da INDEC está aqui conosco, sempre nos atende com muita alegria, com muita satisfação, para falar dos trabalhos da INDEC, né? Essa empresa pujante que vem aí desenvolvendo Campinas como um todo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Vinícius. A gente lhe agradece muito. Primeira vez na Transamérica, né? Exatamente. Bom dia, Lobinho. Muito bom dia, Flávio Paradella. Muito prazer em revê-lo. Uma pessoa que eu respeito bastante e admiro. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Transamérica Campinas. Aí, mais uma vez, Lobinho, muito obrigado por essa oportunidade. E um bom dia mais uma vez aos seus ouvintes aí. Estamos à disposição de vocês. E eu gosto bastante de churrasco, viu? Bom, hein? Nossa senhora, eu sou churrasqueiro, vim lá de Dracena. Olha que coisa. Lá o povo faz bastante churrasco, viu? E esse evento vai precisar de muito apoio da INDEC, né? Exatamente. que o pessoal vai querer parar em qualquer lugar. Né? Exatamente. Praça Nossa da Paz vai precisar de muito apoio. Exatamente. Os agentes da mobilidade aqui de Campinas. Veio agora à cabeça, nós noticiamos ainda há pouco, presidente, aqui, sobre fake news. 90% da população brasileira acredita em fake news. E eu acho que esses 90% também, acho que pode estacionar em qualquer canto. É duro, hein? Nossa, é impressionante. Olha, vocês sabem que, coincidentemente, ontem, lá próximo da Moscou, onde existe ali uma ciclovia antiga lá na região, nós fizemos uma ação com alguns agentes, em razão de algumas denúncias, de exatamente isso, pessoas que estacionam em local que não pode estacionar. Fizemos uma ação praticamente educativa, acho que foi muito interessante, orientando as pessoas a retirar o veículo. E é inacreditável, né? Depois de algumas horas a gente volta no local. Do mesmo jeito, né? E do mesmo jeito. Então, é o que eu falo, a gente realmente faz o trabalho educativo, acho que é importante, né? O prefeito Dário sempre nos pediu isso, desde o início da gestão. Fizemos o radar educativo, né? Antes de começar as autuações, enviamos as multas, avisando que ali instalou um radar, que você recebeu uma infração, mas não foi punido, porque é educativo. Fizemos o Zona Azul educativo. Fizemos lá nos shoppings, né, essa questão que a gente começou agora a fiscalizar, uma ação educativa, mas no primeiro dia, Paradella, de ação mesmo, mais de 300 infrações no shopping. No primeiro dia? No primeiro dia, no shopping. Então, assim, realmente a sociedade precisa ter empatia, pensar no outro e seguir as regras, né? Porque vocês falaram aí das fake news e realmente isso também aí na nossa área são muitas pessoas. Você sabe que a CET tem um estudo que mostra que mais de 7 milhões de infratores deixam de ser autuados por dia em São Paulo. 7 milhões? 7 milhões, porque enquanto um agente está fazendo às vezes uma infração, outros 10 estão passando, cometendo infração. Então, realmente é uma coisa simples, né, gente? É só respeitar as normas, né, que a gente consegue aí atingir vários objetivos, vários. Até fazendo um paralelo sobre isso, o presidente da INDEC sabe que eu estou na comunicação do Clube Cultura, ele faz um trabalho também educativo dentro do clube para estacionamento regular e mesmo assim não surte efeito. O pessoal não para na vaga, o pessoal para em vaga de moto, o pessoal para em vaga de PCD, para na vaga de desembarque e estaciona, né? Não é que só parar tudo bem, na vaga de desembarque. O problema é estacionar e deixa o cara, e tá nem aí. É um desafio dentro de um clube. Sim. Imagina o desafio para quem faz uma gerência para uma cidade de 1.200.000 habitantes com mais de 900 mil veículos nas ruas. Paradella, você sabe que eu participei recentemente representando o prefeito num evento, num fórum de secretários do Estado de São Paulo, fórum de mobilidade, de transporte, secretário de transporte, de mobilidade, né? E um dos assuntos que foi mencionado no evento, Lobinho, foram as chamadas lombadas. E aí eu comentei, né, porque tinha um secretário lá que era meio que contra a lombada. E aí eu comentei que às vezes você entra em condomínios aqui, por exemplo, na cidade de Campinas de alto padrão, e tem cavalete no condomínio. Tem que fazer um zigue-zague. O zigue-zague. Quer dizer,
né, O pessoal está abusando. dentro do condomínio, onde existem as pessoas realmente que têm um conhecimento, têm um poder aquisitivo, têm conhecimento da legislação. Teve, entre aspas, a melhor educação, né? Dentro desses condomínios tem cavalete, cone. Lombadas. Então, nas ruas, não adianta. A gente precisa fazer para redução de velocidade, para salvar vidas, para que as pessoas respeitem a velocidade nas regiões mais afastadas, não empinem a moto, não corram, né, onde tem muitas crianças brincando na rua. Então, acho que assim, uma coisa de dinamismo, né? Realmente, isso resolve o problema. E como você diz, dentro de um clube é a mesma coisa. E a cidade do mesmo jeito. Até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele manda aqui o recado pra gente, Marcão. Pode lombada e cavalete em condomínio? Dentro desses locais? Porque ele fala que ele tem uma dificuldade até para colocação em condomínios por causa da INDEC. Depende do condomínio. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. São Conrado, ele colocou algumas lombadas, mas aprovou o projeto na INDEC. Né? São Conrado é um loteamento fechado. É um loteamento fechado. Então, se for um condomínio fechado e ele foi registrado como condomínio, ele não tem a necessidade de nos procurar, porque as ruas lá são particulares. Agora, se as ruas forem públicas, como é o caso do Alphaville, exemplo, São Conrado, Swiss Park... Porque lá dentro entra ônibus, sim. Não que entre ônibus, viu, Paradela? Por exemplo, a grosso modo. A grosso modo, sim. Mas, por exemplo, Swiss Park, muita gente acha que dentro dos condomínios é particular, é uma rua pública. Então, para instalar uma lombada, precisa de aprovação da INDEC. Então, se ele tem essa necessidade, pode nos procurar que a gente vai fazer a aprovação aí, se tiver tudo dentro da legalidade. A necessidade de redução de velocidade é primordial. No começo do ano, nós estávamos aqui com o presidente Paradela conversando e ele deu uns dados da John Boy do Lope, que depois que foi reduzida a velocidade, reduziu o número de acidentes, mortes, né, que ali é um Deus nos acuda. Mas a redução da velocidade lá reduziu os acidentes. A redução de 10 km por hora, mesmo que tenha o acidente, mas a gravidade dele é muito menor, né? Exatamente, você disse uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla, que faz a diferença. 10 km, você vê o exemplo da John Boy, que em 2021 morreram 13 pessoas, 2022 8, 2023 6. Então existe uma redução aí nesse período. E recentemente, agora no último final de semana, vocês acompanharam, eu estava vendo sobre isso hoje um pouco de manhã, antes de vir para cá, um acidente que teve ali em São Paulo com aquela Porsche, uma velocidade permitida na via de 50 km por hora. Eu garanto para vocês que ele, se tivesse, né, uma pessoa deixou 3 filhos, né, é uma fatalidade, é claro, não vou entrar no mérito, né, mas assim, não existe como a gente defender a alta velocidade dentro da cidade, gente. É uma coisa que realmente só quem perdeu alguém, Paradela, vai entender, às vezes, muitas das vezes, né? Nós fizemos o lançamento do Maio Amarelo, vamos ter novamente, está chegando o Maio Amarelo, que é o mês de conscientização do trânsito, né? Que a gente chama a atenção para as mortes no trânsito. E no ano passado uma mãe, né, fez um depoimento que perdeu uma filha de 18 anos. É chocante, porque são evitáveis, né, as mortes no trânsito. Eu citei há um tempo atrás, eu acho que até aqui no programa, na outra rádio que eu dei entrevista aqui na Rádio Life, sobre aquele acidente que teve com aquele ator no Rio de Janeiro. Sim, o Kaique, né? O Kaique. E a pergunta que ficou fazendo é a questão da velocidade que estava o motorista por aplicativo. E ele estava abaixo dos 50. E a via era 70. Ele estava bem abaixo. Bem abaixo. Então, assim, se ele tivesse 70, eu já não sei se ele conseguiria frear um pouco o que ele freou. Enfim. Se tivesse 70, o Kaique não estava vivo. Ponto. É isso. Não estava vivo. É isso. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa aí entender de uma certa forma, e comprovadamente nós estamos mostrando através de estudos, Paradela e Lobinho, e a todos os ouvintes, importante essa mensagem, que fizemos um teste lá na John Boy,
Se você sair do último bairro da John Boy, lá do Campina Grande, lá na região do Campo Grande, e vir até o centro a 60 km por hora, ou a 50, a diferença é 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto. Por quê? Porque a quantidade de veículos é grande, nós temos semáforos, então não adianta você, às vezes, estar a 60, quando tem muitos veículos, você vai ter que frear, então você acaba que meio a velocidade média sendo 50, 48. Então, 1 minuto é o tempo que pode salvar uma vida. É impressionante. Tem uma reclamação que tem bastante aqui, a gente vê na Câmara de Campinas, entre também os motoristas, não é nem a questão da própria velocidade ser 50 km. É ter na mesma via 60, 50, 40, essas diferenças. Eu sei que em determinadas áreas, e ontem foi muito interessante estar conversando sobre isso, ontem a Rota das Bandeiras colocou uma imagem nas redes sociais dela de um veículo entrando na alça de acesso, saindo da Anhanguera, entrando na Dom Pedro no sentido Jacareí, ali no comecinho. Ele estava entrando ali na alça de acesso, mas a uma velocidade muito, muito alta. E perde o controle. Era a curva, né? Aquela alça de acesso é fechada. É bem fechada. Até do outro lado é 50 km por hora. Ali realmente eu não lembro qual é, mas eu sei que é mais baixo. Bem mais baixo, por causa da curva fechada. Ele entrou com uma velocidade imensa. Perde o controle, bate na mureta, volta e acerta um motociclista. Que, olha, com muita destreza conseguiu permanecer com a moto em pé. Pois vai, para no canteiro. Mas por muita sorte não tem um acidente gravíssimo, porque você está atingindo um motociclista a uma alta velocidade. Ele conseguiu segurar, ele ainda gira o carro e para também no canteiro central. Então, por muita sorte, não aconteceu mais um óbito aqui em Campinas ou mais um acidente gravíssimo. Por quê? Porque o veículo entrou em alta velocidade numa curva fechada. E é essa questão que eu coloco. Há vias em Campinas onde tem 60, na parte é 50, na outra é 40. Eu sei que em muitas delas o 40 é exatamente nesse ponto, onde tem a curva mais fechada, onde tem... Mas por que tem essas diferenças de 60, 50? Se fosse tudo 50, não seria melhor? Paradelo, eu acho que esse assunto é um assunto importantíssimo que você comentou, e acho que a gente já vem discutindo isso internamente da INDEC, né? Inclusive o prefeito Dário nos solicitou esse estudo. Agora, as normas, né, se a gente seguir a legislação, como você disse aí, na curva existe uma questão de 40 km por hora. Não tem nem equipamento de fiscalização, mas ele fala, né, que em determinadas curvas, por exemplo, ali na entrada do túnel, né, que é 40, depois é 50, é porque na curva a indicação é 40 km por hora, e depois ali tem a questão de 50 km por hora. Eu tenho certeza, se não tivesse essa indicação ali, não tivesse um radar, a gente ia ter um acidente por semana. Um acidente por semana batendo na mureta ali. Ou pior, batendo lá embaixo, onde tem a bifurcação. Então, realmente, tem algumas vias aqui na cidade que, às vezes, a quantidade de fluxo de pessoas é menor ou maior, então é 60, depois vem a 50. Nós estamos, nesse momento, há um tempo já, fazendo alguns estudos nas vias para delimitar a uma velocidade única. Mas o que é importante, e a gente precisa discutir neste momento isso, Paradela, é que o critério dos técnicos normalmente é o quê? É para baixo. Sim, né? Sim. Se você tiver 50, 60, 70, você vai para 50. E é interessante isso, né? São Paulo fez isso na região central, não sei se você sabe disso. Em toda uma circunferência é 50 km por hora. Então não existe ali a dificuldade de se entender. Por exemplo, Moraes Salles é 60, às vezes 70 lá na Heitor. Então delimitaria a velocidade a um único número, né? E nós estamos finalizando esses estudos para apresentar ao prefeito. E acredito que esse é o futuro, né? Existe uma tendência mundial de redução de velocidade. Eu tenho uma cidade que as pessoas podem, os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, podem pesquisar, que é a Fortaleza, reduziu a velocidade e cumpriu a meta de redução de mortes da ONU já, sem alcançar os 10 anos, que é aquele plano de segurança viária que Campinas acabou de lançar. Por quê? Porque não é como você disse, 10 km por hora faz diferença, né?
E aí acabaria também com essa questão das pessoas às vezes terem dúvidas, né? Aqui é 60, aqui é 50, embora exista uma sinalização, existem placas avisando, mas assim, com a distração às vezes das pessoas, elas ficam meio que aqui, né? Uma via que eu, sinceramente, eu nunca entendi porque tinha essa diferença, é a Marginal Pissarrão. Na região que é a Marginal Pissarrão nova, entre aspas, porque ela foi inaugurada pelo ainda prefeito Jonas Donizete, era 50 km por hora naquela área ali da Moreiras. Quando ela cruzava Prestes Maia, que é uma região mais populosa... 60. Que eu não estou reclamando que tem que ser 60 lá atrás, não. Que tem... Ali praticamente não tem, né, movimentação. Sim. Ali não tem casas. Não tem... Seria o contrário. Seria o contrário. Não, que seja 50 km por dia. Quem está me ouvindo aqui vai estar me xingando no carro. Mas que seja 50 km. Lá eu entendo 50 km por hora, pô. Ali você tem movimentação, você tem padaria, você tem casas, fluxo hotel, de pessoas andando ali na calçada. Tem a própria ciclovia mais movimentada naquela região. É exatamente isso. Por isso que eu falei para você, quando a gente chegou na INDEC, lá no governo em 2021, né, eu ainda secretário em 2021, nós começamos a fazer esses estudos para fazer uma mudança geral mesmo, né? Fazer um cronograma e apresentar à cidade, claro, com a devida autorização do prefeito, apresentar à cidade isso e falar, agora aqui nós vamos delimitar uma única velocidade, mas normalmente, como eu disse para vocês, é para baixo, né? Então, acho que isso é o futuro. Dá para apresentar uma mudança dessa, baixar essa velocidade, num ano como esse, que é um ano eleitoral? Olha, Paradela, eu, sinceramente, eu acho que isso, as pessoas, eu não acho que isso é negativo, porque fica claro, né? Fica claro, e eu falo uma coisa, às vezes as pessoas falam dessa alteração de velocidade, mas muitas vezes não existe fiscalização. Então é mais uma questão de salvar vidas, né? Das pessoas respeitarem. Quantas vezes você está no carro, viu? Vocês vão me entender agora. Passa um carro do seu lado sei lá, uma velocidade muito alta. O semáforo na frente fechou, vocês vão estar do lado. Você fala, correu, a gente tá junto. E a gente tá junto, não adianta correr todo dia. Dentro da cidade, né? Não adianta, porque as pessoas se distraem, às vezes atravessa fora da faixa, um carro comete uma infração, então você tem uma possibilidade de evitar um acidente. Então, acho que é isso que as pessoas têm que entender. E só vai, às vezes, entender quando acontecer com você, né? É isso. Infelizmente. Presidente, uma coisa que tem dado muito certo, né, que a gente tem acompanhado e noticiado muito isso, é o BRT, né? O 10, por exemplo, são mais de 13 mil usuários por dia, né? Tem agora, eu estou vendo aqui no Instagram da INDEC, as linhas agora, em maio de 2023, por exemplo, a linha ela só ia, agora ela vai e vem. Né? Isso está proporcionando uma tranquilidade melhor. E foram criadas também mais 8 linhas alimentadoras para poder ajudar todo esse fluxo para o transporte. Isso tem realmente melhorado a vida das pessoas? Olha, vocês dois que estão aqui comigo hoje, vocês sabem do desafio que é o transporte público aqui da nossa cidade, ainda mais em relação aos ônibus, né? Nós precisamos aí realmente, a questão da licitação é de extrema importância para a cidade de Campinas, né? Para que a gente possa renovar a frota aqui na nossa cidade. Nós sabemos dos desafios que temos, né? Das melhorias que temos que fazer. Somos uma gestão aberta que está na rua, que ouve a população, que tem feito esse período de adaptação do BRT, que é uma mudança drástica de sistema, né? Porque muitas linhas às vezes vinham direto, agora as pessoas têm que descer nos terminais e fazer alimentação. O BRT-10 realmente já completou um ano, né? Agora no último final de semana, nós temos mais de quase 14 mil usuários dia. O prefeito Dário, desde o início da sua gestão, resolveu enfrentar esse desafio e colocar o BRT para funcionar. Hoje, todas as estações, seja do Campo Grande ou do Ouro Verde,
e já estão em funcionamento, todas que foram entregues as obras, e muitas vezes no passado estavam ainda abandonadas, estavam sendo degradadas, né? Roubaram fios. Enquanto você não colocou para utilizar, a coisa estava realmente ficando complicada. Nós resolvemos, independente da licitação, colocar para funcionar o BRT. Então hoje nós lá na região do Ouro Verde, como o Lobinho disse, nós temos 3 linhas já, que é a BRT 10, 11 e 12, BRT 10 sai do terminal Ouro Verde, BRT 11 sai do terminal Vida Nova, e a BRT 12 lá do terminal Novo Campos Elíseos. Essa operação, ela vem a cada dia crescendo, né, principalmente lá na região do terminal Campos Elíseos. Essa semana nós vamos fazer, vou dar em primeira mão aqui, nós vamos fazer um acréscimo nas alimentadoras de frota, então nós vamos melhorar bastante a questão do intervalo, né, algumas linhas de 40 para 20, outras de 30 para 15 minutos, outras de 60 para 30, então isso vai melhorar aí a questão do intervalo dos bairros, né? Então, por que está sendo feito isso de forma gradativa? Porque a operação é dinâmica. Então nós estamos acompanhando os agentes nos terminais, nas estações, acompanhando a operação. E de forma gradativa estamos aí ampliando. Começamos a linha, por exemplo, BRT 11 lá do terminal Vida Nova, com intervalo de 20 minutos. Hoje já temos a cada 10, né, porque a operação foi crescendo. Então, realmente uma questão complexa, porque você tem um sistema e precisa fazer a transição diminuindo o impacto na vida das pessoas o mínimo possível, né, de impacto. Mas vai ter impacto, né, tem reclamação, a gente sabe disso, a gente sabe que precisa melhorar, mas nós estamos aí trabalhando para fazer isso. O prefeito tem nos cobrado bastante essa questão. E como eu disse para vocês, estamos aí na fase final, acredito eu, das obras do BRT, mas como eu disse, tudo que foi entregue está sendo utilizado, tudo. O perimetral, que eu acho que é importante, né? As pessoas que saem lá do terminal Campos Elíseos utilizam o perimetral e chegam no centro com muita velocidade, porque não tem semáforo, né? Então, assim, realmente a operação do BRT vem crescendo. Hoje nós temos, para vocês terem ideia, gente, aqui eu acho que é um fato importante para saber. Lá na região do Campo Grande, por exemplo, lá no satélite Íris Paradela, nós tínhamos, por exemplo, algumas linhas que vinham direto para o centro, mas os ônibus eram a cada 60 minutos. Hoje nós temos alimentação nos bairros do satélite Íris a cada 7 minutos. Então, a cada 7 minutos, lá no seu bairro, você tem um ônibus indo e voltando pro terminal satélite Íris. Você chega no terminal satélite Íris, a cada 4 minutos tem um BRT 25 ou 26 saindo do terminal satélite Íris para você ir para o centro em questão de 30, 35 minutos e fazendo rótula, no caso o BRT 25, o 26 é semi-expresso, só vai até o terminal mercado. Então, realmente melhorou, mas precisamos melhorar mais, sempre mais, para que o usuário volte a utilizar o ônibus. Sim. E uma série de coisas, desculpa até a minha eu estar respondendo aí de forma longa, uma série de coisas vem sendo feita na área do transporte público para melhorar isso. Se você olhar o que foi feito no Terminal Central, que foi fechar o terminal, né? Hoje o Terminal Central tem segurança, tem tranquilidade, você consegue esperar o ônibus com segurança, não tem aquele montaréu de gente. Por quê? Só está lá dentro quem usa o ônibus, né? Reformamos o terminal. O que está sendo feito do Terminal Mercado é algo histórico, né? Depois de 52 anos, nós vamos cobrir, não todo, mas as plataformas, vamos colocar acessibilidade, vamos fechar também com catraca, para que quem utilize aquele local seja somente o usuário do transporte público, banheiro família, banheiro acessível. Estamos fazendo acessibilidade em todos os terminais da cidade de Campinas, vamos acabar isso agora em maio, junho. Estamos colocando quase 1.500 abrigos de ônibus, onde nunca, eu vou repetir, a cidade tem 250 anos, nunca tiveram abrigos. Para quê? Para a pessoa sentar, esperar, se chover, não vai tomar chuva,
se tiver sol, consegue ficar na sombra. Então, dá para fazer tudo de uma vez? Não dá. Mas o governo Dário tem feito várias coisas, né, várias coisas para trazer melhorias ao usuário do transporte público. E essa grande melhoria esperada no transporte é com a nova licitação que a expectativa era de ter sido realizada ano passado e na hora da abertura ou da entrega, né, das propostas, as empresas presentes não entregaram. Como é que está essa licitação? Como é que está essa reforma na licitação que foi conversada com o Ministério Público, TCE, empresas, órgãos aí, comissões, e mesmo assim, na hora H, sumiram? Paradela, eu sou muito transparente com relação a esse assunto, que eu acho que a gente avançou bastante, né? Nós chegamos ao ponto de publicar um edital factível, com diversas representações das empresas no Tribunal de Contas e no Judiciário. E nós vencemos, né? O governo venceu todos os questionamentos. Eu digo uma coisa que eu acho que é muito importante dizer. Na última tentativa de licitação, em 2018, nós tivemos 90 apontamentos do Ministério Público. 90 solicitações de correção. Neste último edital, nenhum apontamento. Zero. Nenhum. Não houve manifestação nenhuma do Ministério Público. Então, realmente foi um edital muito bem feito, muito bem trabalhado, mas houve aí o processo de licitação e foi deserto. Nós fizemos uma consulta pública. Depois dessa consulta pública, estamos concluindo os estudos do novo modelo que a gente quer apresentar, trazendo algumas mudanças em razão da consulta pública. Então nós estamos construindo isso juntamente com os órgãos, né? Acho que é importante mencionar isso. E nós em breve aí apresentaremos aí um cronograma para que a gente possa publicar esse edital aí, para que a gente tenha novamente uma esperança de dar certo. Mas é o que eu disse, se você olhar, e nós estamos olhando aí algumas cidades, alguns modelos, realmente é uma dificuldade muito grande, é um assunto complexo, mas nós acreditamos que tem tudo para dar certo, nós vamos continuar trabalhando. Como eu disse para você, independentemente disso, o transporte vai funcionar, né? Nós estamos trabalhando aí cobrando aí a questão dos ônibus, né? Alguns ônibus entrar no sistema e agora já, não dá para ficar esperando. Então, realmente, nós precisamos continuar o nosso trabalho, independentemente disso. Eu confesso para você, e eu falo isso abertamente, que eu cheguei na INDEC e muitas pessoas falaram, a gente só vai colocar o BRT para funcionar com a nova licitação. Você sabe disso. Sim. E isso não aconteceu, né? O BRT está funcionando, tem muito para melhorar, eu não tenho dúvida disso, mas ele está funcionando, tem muita gente que elogia, tem muita gente que critica, a gente sabe disso. A população está usando. A população está usando e nós vamos continuar o trabalho, vamos publicar a licitação e nós acreditamos que vai dar certo. Vinícius, só para rapidamente, porque há como o senhor disse, uma conversa, os órgãos teve essa consulta pública. Quais são os principais pontos aí para mudanças e qual que é aquele que é o principal queda de braço, que a prefeitura não abre mão? Olha, Paradela, eu acho que um assunto que foi muito falado, né, nesses últimos anos aqui no Brasil, principalmente, é a questão da frota elétrica, né? Nós fizemos, aí o prefeito inscreveu no PAC a questão dos ônibus elétricos, né, aquela quantidade que nós tínhamos colocado no edital de 250 veículos aproximadamente em 5 anos. Isso ajudaria muito a questão do investimento, né, a prefeitura financiar esses veículos e criarmos alguma fórmula de remuneração para que, quando a gente colocar esse veículo à disposição do concessionário, a gente, de alguma forma, descontaria do subsídio, né? Então, esse é um modelo que está sendo trabalhado. E acho que, como eu disse para você, o principal ponto é o alto investimento neste momento, né? Como eu disse, o ônibus elétrico, e aí você olha o histórico Paradela,
E nós vamos falar do histórico aqui agora. Nós temos aí a questão da frota elétrica, que vem sendo falado há uns 8, 9 anos aqui no Brasil. E qual o município que tem mais veículo elétrico hoje? São Paulo? São Paulo, 50. 50 veículos. 50 ao todo. Veículos ao todo. Disse que compraria no ano passado 2.000, ainda não aconteceu. Ah, pode acontecer hoje à tarde, amanhã? Pode, mas ainda não aconteceu. Segundo local, São José dos Campos, 12 veículos. Terceiro local, Salvador, 8. E aí você segue aí com 5, sim, algumas cidades com 1. Então, realmente, a quantidade de veículos elétricos é uma questão que foi questionada na consulta pública. E acho que isso a gente pode melhorar, né? Como eu disse, ainda existe uma questão do custo muito alto. Nós tivemos aí, recentemente, um apagão na cidade de São Paulo. Então, você imagina lá com 13 mil veículos elétricos, precisando de energia 24 horas por dia, né, o que aconteceria, né? Então a gente ainda não sabe. Então realmente a gente está estudando essa questão da redução da frota elétrica. Mas independentemente disso, fizemos a inscrição no PAC, no financiamento desses veículos. Sensacional. Estamos chegando aqui ao nosso finalzinho da entrevista. A gente sempre tem muito assunto aqui e o tempo é pouco. Mas, assim, eu acredito muito que o trânsito tenha melhorado bastante nesses últimos anos, né? Como você falou, tem coisas a melhorar? Tem. Mas o legal, Paradela, é que a INDEC escuta as pessoas, escuta os usuários, escuta a população e coloca as coisas em prática, né? Isso é muito interessante. E eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, presidente, conosco, falando aqui, respondendo as perguntas, respondendo a população, né? Teve perguntas aqui que veio a pergunta, ele já respondeu, né? E uma coisa que eu só queria ressaltar sobre o terminal aqui do centro, em frente ao Mercadão, que aquilo ali a gente passava antes, era complicado mesmo. E ali a gente vê que o senhor se empenhou muito para que aquele terminal saísse. E Paradela vai ficar bonito ali. É até uma mudança, né? Porque na frente tem toda a remodelação do Mercadão, a requalificação dele, a revitalização, qual escolha aí a palavra que quiser, mas tem uma mudança drástica, né? Em uma das 7 maravilhas aqui de Campinas. E na frente já fica algo totalmente, um contraste. É verdade. Então, aí tem essa mudança pro Terminal Mercado. Quem é mais antigo aqui em Campinas ainda lembra do Terminal 2, que era ali onde hoje é a sede da Guarda Municipal. Usei bastante ali. O Terminal Mercado nem tanto, mas o Terminal 2, nossa, usei muito quando era criança. Na Moraes Salles, né? Ali na Moraes Salles. Legal. Então, sensacional. Tem essas lembranças também. Olha mas que bacana. É legal história. Essa mudança. O Paradela vai fazer parte dos 250 anos de Campinas. Mas, presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, ficamos muito satisfeitos. E já fica aqui o convite para uma próxima entrevista, porque o assunto com a INDEC, com o Vinícius, rende, mano. Que a gente fala, né? A audiência Trânsito e dor de cabeça sempre dá pauta. Sim. E geralmente o trânsito dá também muita dor de cabeça. Então você tem ainda o vínculo entre as duas, né? Essa simbiose. Olha, eu agradeço aí, Lobinho, mais uma vez a você. Prazer em rever você, viu, Flávio Paradela? Respeito muito você, seu trabalho. Gosto muito de você e já fazia tempo que não nos... Verdade. Que você não fazia uma entrevista conosco, então agradeço mais uma vez a você, parabenizo aí estar aqui e mais uma vez estamos à disposição aí, um bom dia para todos vocês aí da Rádio Transamérica e aos ouvintes, um bom dia para vocês todos.